Fala vestibulando, beleza? Meu nome é Daniel Campos, sou estudante de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e nesse vídeo eu vou ensinar uma estratégia de estudos para você que fará o Enem esse ano. Essa estratégia eu mesmo apliquei e você já vai poder aplicar na próxima vez que for estudar ou até mesmo na própria prova do Enem. É uma estratégia de leitura dinâmica denominada skimming. E o que é isso? O skimming nada mais é do que você fazer uma pré-leitura do texto. Então, a próxima vez que você for pegar um texto, antes de você sair lendo ele direto, você precisa verificar primeiro quantas linhas tem aquele texto, qual é o título do texto, qual é a fonte do texto, qual é o autor do texto, é um texto grande, é um texto curto, é um texto que você já ouviu falar antes. Isso vai facilitar na hora dos estudos a você contextualizar aquele assunto e até mesmo a se lembrar daquilo que você viu em sala com o seu professor. Também vai te ajudar a estimar o tempo que você vai levar estudando esse texto. Então isso te ajuda a se programar, certo? E te ajuda a lembrar daquilo que você estudou, facilitando a compreensão do assunto. Já no Enem, você também pode aplicar essa estratégia. Como você já deve saber, a prova do Enem é uma prova rica em textos. Então, quando você se deparar ao texto, aplica o skimming, verifica lá o título do texto, o assunto do texto, quais são as principais palavras desse texto, sobre o que trata esse texto, qual foi o ano de publicação desse texto, quem é o autor do texto, tem figuras nesse texto. Tudo isso vai facilitar a compreensão da ideia geral do texto e vai te facilitar a responder aquela questão corretamente. Então, por exemplo, você pega uma questão de ciências humanas. Você não entendeu sobre o que trata aquela questão, mas ao aplicar o skimming, você verificou que é um texto que fala sobre política no Brasil na década de 70. Aí você pensa, política, Brasil, década de 70, regime militar no Brasil. Então a partir daí você vai começar a se lembrar de tudo aquilo que você viu sobre regime militar e vai ficar mais fácil de você responder aquela questão de forma mais rápida e para você acertar a questão. Agora, pode acontecer também de você não se lembrar de absolutamente nada do que você estudou, mesmo aplicando o skimming. Não tem problema. Sabe o que você faz? Você pula a questão. Porque o skimming te ajudou a verificar que é uma questão difícil, que é uma questão longa, então você pula a questão e no final da prova você volta para responder aquela questão, antes, é claro, de acabar o tempo da prova. Então perceba que essa estratégia vai te facilitar tanto na hora de você estudar para a prova, a você compreender o assunto, quanto na hora de você fazer a prova, para você fazer a prova em menos tempo e ter mais chance de acertar. Certo, pessoal? Gostou dessa estratégia? Quer conhecer todas as estratégias que eu mesmo apliquei na prova do Enem e que hoje me tornaram estudante de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro? Então, continue assistindo esse vídeo. Quem me vê hoje estudando em uma das melhores universidades do Brasil não sabe o que eu enfrentei para chegar até aqui. Tudo começou em 2011, quando fiz o Enem pela primeira vez. Na época, eu cursava o segundo ano do ensino médio e meu objetivo foi apenas conhecer o estilo da prova. Como eu ainda não estava 100% preparado para o exame, o resultado não poderia ser diferente. Um desastre. Só para você ter uma ideia, a minha redação ficou pela metade por falta de tempo. Foi aí que percebi o tipo de desafio que eu iria enfrentar no ano seguinte. Então, em 2012, iniciei o terceiro ano do ensino médio. De manhã eu assistia às aulas e à tarde fazia muitos exercícios com os professores. Aos sábados eu fazia cursinho pré-vestibular, onde resolvia questões antigas do Enem. Como eu queria uma profissão na área de saúde, sabia que deveria me manter focado. Aquele foi um ano de intensa dedicação aos estudos. Entretanto, apesar de todo o meu esforço e dedicação, os resultados não foram suficientes para eu ingressar na faculdade. Obviamente, foi uma decepção, pois eu realmente esperava passar. Tive a sensação de que havia perdido meu tempo e que meus pais, o dinheiro deles investindo em mim. Ao conversar com a minha diretora sobre os resultados, ela disse que para a área que eu queria era assim mesmo e que eu deveria tentar novamente. Então, no ano seguinte, retornei ao curso pré-vestibular, porém com outro ponto de vista sobre a minha forma de estudar. Isso porque eu havia me dedicado muito no ano anterior, estudei várias horas seguidas, porém não foi o suficiente. Constatei então que, mais do que horas seguidas de estudo, eu deveria ter horas de qualidade nos estudos. Foi aí que eu comecei a pesquisar estratégias para melhorar a minha performance nos estudos para o Enem. Procurei em sites na internet,
comprei livros, assisti a vídeos e até paguei cursos sobre técnicas de estudos, concentração, memorização, leitura, entre outros. Avaliei também o que eu poderia tirar de aprendizado com as minhas próprias experiências na realização de provas. Resultado, passei para odontologia na Universidade Federal Fluminense. Finalmente, eu estava envolvido com uma área que eu queria, que era a área da saúde. Inclusive, na minha família, eu sou o único nessa área. Entretanto, fiz o Enem novamente, para tentar uma faculdade um pouco mais próxima da minha casa. Resultado, passei para odontologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E por que eu tô te contando isso? Porque, ao final dessa minha jornada com o vestibular, decidi que iria escrever em um caderno todas as estratégias de estudo que eu aprendi nesse período. Meu objetivo era ter uma fonte pessoal de consulta para continuar aplicando essas mesmas técnicas na minha faculdade. Inclusive, foi aplicando essas mesmas estratégias que me tornei um dos monitores de anatomia humana da UFRJ. Então, só nas férias de 2016 consegui finalmente fazer isso. Mas aí eu pensei, por que arquivar esses conhecimentos apenas comigo se há literalmente milhões de estudantes que fazem o Enem todos os anos? Muitos não conhecem essas estratégias, que podem ser o diferencial para eles serem aprovados. Sensacional! E foi assim que surgiu a ideia de escrever o Guia da Alta Performance para o Enem, um e-book completo com o objetivo de otimizar o seu rendimento no Exame Nacional do Ensino Médio. Por eu ter vivido essa experiência, sei exatamente quais são os problemas enfrentados por alguém que fará esse exame. Vou citar 10 tipos. 1. É muito conteúdo para ser estudado e dificilmente você está em dia com toda a matéria. 2. Você não sabe se está estudando o suficiente. 3. Tem a impressão de que, por mais que estude, não consegue gravar a matéria. 4. Fica ansioso e estressado com a prova e com o possível tema da redação. 5. Fica nervoso e acaba tendo um branco na hora da prova. 6. Não consegue fazer a prova dentro do tempo. 7. Tem medo de não passar. 8. Fica preocupado com o que os outros vão pensar de você se for reprovado. 9. Você se questiona se realmente quer seguir determinada profissão, se aquilo é para você. 10. Talvez você esteja fazendo o Enem de novo por não ter conseguido passar, ou talvez esse seja o seu primeiro Enem e você não faz ideia de como é a prova. E aí, você identificou com algum desses problemas? Não sei quanto a você, mas eu já me identifiquei com todos eles. E a boa notícia é que isso não significa que você é incapaz ou não é inteligente. Entretanto, a melhor maneira de se sentir confiante para o Enem e não se deixar desanimar por esses problemas é tendo uma preparação de qualidade para a prova. E é por isso que eu gostaria de te apresentar o Guia da Alta Performance para o Enem, um e-book que vai direto ao ponto, ensinando estratégias que farão seu tempo de estudos render, trarão mais segurança para a realização da prova e facilitarão o alcance dos resultados que você tanto deseja obter no Exame Nacional do Ensino Médio. Consiste em 7 capítulos, envolvendo os seguintes tópicos. 1. Como a sua personalidade pode estar te sabotando para o Enem. 2. Como planejar a rotina de estudos. 3. Dicas de saúde e alimentação para ir bem nos estudos. 4. Materiais escolares específicos que vão reduzir o seu tempo de estudo e de realização da prova. 5. Estratégias práticas de estudo, memorização, concentração, gerenciamento de tempo, leitura dinâmica, dentre outras. 6. Melhores fontes de informação sobre a parte técnica da prova. 7. Como um estudante deve proceder nos dias de prova para potencializar seus acertos. Sei que muitos nesse momento podem estar se perguntando: mas Daniel, será que isso funciona para mim? Olha, apesar de eu não te conhecer, você acabou de notar que eu sei exatamente as necessidades de um estudante que fará o Enem, pois vivi isso na prática. Resumindo, temos que estudar um conteúdo enorme em pouco tempo e, muitas vezes, o colégio ou o cursinho não nos ensinam como fazer isso. Então, eu pesquisei muito sobre essas estratégias em sites, livros, vídeos e cursos. Apliquei elas na prática e só coloquei neste e-book as mais efetivas e diretas de serem aplicadas por qualquer um. Logo, posso te garantir que, ao seguir o método exposto no e-book, você sentirá a diferença no seu rendimento para os estudos, assim como na realização da prova. Não estou aqui prometendo milagres. Esse e-book é para pessoas comprometidas com o próprio sucesso.
Se você é um aluno que se preocupa em aprender, mas não sabe as melhores estratégias, se sente inseguro para a prova ou nem mesmo sabe que carreira seguir, o Guia da Alta Performance para o Enem pode ser a diferença entre você continuar como pré-vestibulando ou se tornar universitário. Aí eu te pergunto, quanto você acha que custa um material desse? Primeiro, você precisa entender o porquê de eu ter feito em formato de e-book. Se eu fosse te passar esse mesmo conteúdo em formato de curso online, atualmente estaria na faixa de uns R$ 1.500. Entretanto, sei que essa não é a realidade de muitos estudantes brasileiros que farão o Enem. Por isso, quis deixar esse conteúdo o mais acessível para todos. Assim, escolhi o e-book, pois nele eu coloco todas as informações que você precisa saber, além de links para alguns vídeos e sites na internet que complementam o conteúdo apresentado. Outra vantagem é que neste formato eu não tenho gastos com gráficas e frete, pois logo que você adquire, imediatamente recebe o conteúdo em formato digital. Além disso, montei esse material para que seja lido em pouco tempo e na ordem de sua preferência, pois eu sei que os horários de um vestibulando são corridos. Por isso, ao adquirir esse e-book, você pagará apenas o valor apresentado ao clicar no botão de compra. E não para por aí. Ao adquirir esse e-book, você ainda leva 2 bônus. Bônus número 1, estratégias para uma redação nota 1000. Um guia completo com estratégias que vão potencializar o alcance da nota máxima na sua redação. Bônus número 2, sugestões de aplicativos que otimizam os estudos. Uma lista com 7 aplicativos para smartphone que eu utilizei e ainda utilizo para otimizar os meus estudos, incluindo aplicativos para memorização, leitura dinâmica, revisão e concentração. Por isso, aproveite hoje mesmo essa oportunidade, que pode ser a diferença entre você entrar para a faculdade ou ter que pagar mais um ano de cursinho pré-vestibular. Claro que, mesmo se você não adquirir esse e-book, isso não significa que você não irá entrar para uma faculdade. Porém, eu tenho que ser sincero em dizer que, quanto antes você tiver esse e-book, logo já poderá aplicar essas técnicas até a prova do Enem. E já estará na frente daqueles que querem o mesmo curso que você e nunca ouviram falar dessas estratégias. Para adquirir o Guia da Alta Performance para o Enem pelo valor atual, clique no botão que aparece no site. Você receberá por e-mail automaticamente assim que o pagamento for confirmado. Lembrando que eu não sei por quanto tempo poderei manter esse preço. Entretanto, mesmo que você não possa adquirir esse e-book, não deixe de, pelo menos, compartilhar esse site com aquele seu amigo que fará o Enem. E para encerrar, quero desejar a você uma excelente prova e que os seus sonhos se realizem.